Bom, pessoal, então vamos resolver aí a questão número 2. Ela fala assim: um anagrama formado da palavra Pernambuco é escolhido ao acaso. Então pergunta pra gente qual é a probabilidade desse anagrama escolhido ao acaso começar com uma vogal. Bom, então vamos lá. A gente vai dividir esse nosso problema em 3 momentos: pergunta, dados e resolução. Bom, mas quais são as informações que a gente precisa para calcular a probabilidade de um evento? A gente precisa de 3 informações: saber como se calcula, certo? E as informações que a gente precisa para fazer o cálculo, certo? Bom, calcular a probabilidade de um evento acontecer nada mais é que o quê? Pegar o número de casos que manifestam seu evento, ou seja, o número de casos que são favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Mas vejam que a gente está trabalhando com que situação? Está falando que um anagrama da palavra Pernambuco é escolhido ao acaso. E que o número de casos possíveis é? O que é meu espaço amostral? Meu espaço amostral é formado por todos os casos possíveis, ou seja, por todas as possibilidades. Então, todas as possibilidades que estão considerando são todos os anagramas da palavra Pernambuco, certo? E quais são os nossos casos que são favoráveis? São todos os anagramas da palavra Pernambuco que começam por o quê? Por uma vogal. Então, eu tenho que identificar essas duas quantidades, certo? Então, vamos estudar a nossa situação aqui. A gente está trabalhando com a palavra Pernambuco. Vocês vão notar que a palavra Pernambuco ela é formada por quantas letras? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente está trabalhando então com 10 elementos, certo? Só que o que significa um anagrama de uma palavra? É uma outra palavra formada com as mesmas letras, certo? Então, basicamente, o que a gente está determinando aqui, para a gente determinar a quantidade de anagramas que a gente pode fazer com as letras da palavra Pernambuco, é basicamente determinar de quantas formas a gente pode reorganizar as letras da palavra Pernambuco, formando novas palavras, certo? Bom, mas se a gente está trabalhando com a organização de determinado número de elementos, com determinado número de elementos que a gente tem disponíveis, a gente sabe que é o quê? Se trata de uma permutação. Por que é uma permutação? Porque se a gente está trabalhando com a organização de letras, quer dizer que a gente está formando agrupamentos que têm o mesmo número de letras que a palavra original, certo? Então, essa quantidade é igual a essa quantidade, ou seja, a quantidade de elementos que vão fazer parte das novas palavras, certo? Então, essa quantidade é igual a essa. Vocês vão perceber que todas as letras aqui são distintas entre si, certo? E você sabe que a ordem das letras influencia na diferenciação de um anagrama para o outro, quer dizer que então configura uma permutação. Uma permutação de quantos elementos? 10 elementos, porque são 10 letras. Certo? Então, para me determinar a quantidade de anagramas da palavra Pernambuco, basta fazer o quê? Resolver uma permutação de 10 elementos. Que a gente lembra como é que resolve. Eu já digo já como é que a gente vai fazer isso. Certo? Só relembrar vocês. Bom, e quanto que será a quantidade de anagramas começando por vogal? Bom, a gente tem a seguinte situação, pessoal. A gente sabe que a primeira palavra tem que começar por o quê? Por uma vogal, certo? Então, quais são as possibilidades que podem aparecer aqui na primeira palavra do nosso anagrama? Pode aparecer qualquer uma dessas possibilidades aqui, ó, porque essas possibilidades são as nossas vogais da nossa palavra Pernambuco, certo? Então, a gente tem quantas possibilidades de vogais que podem aparecer na primeira posição? Eu tenho 4 possibilidades. Agora, notem o seguinte. Notem que se eu coloco a letra U aqui, eu escolho uma vogal para colocar na primeira posição, e eu estou dizendo para vocês que nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu escolhi a letra U. Olha o que acontece. Quer dizer que para as demais posições, eu tenho apenas quantos elementos para preencher? Eu tenho novos elementos à minha disposição. Lembrando, todos distintos também, certo? Mas quantas posições eu tenho para preencher? Eu ainda tenho 9 posições para preencher. Ou seja, eu tenho 9 letras para preencher 9 posições. Bom, mas se essa quantidade é igual a essa, todos os meus elementos são distintos e a ordem como eles são dispostos nessas posições importa na diferenciação de uma palavra para outra, quer dizer que a gente está trabalhando com a permutação. Ou seja, permutar as 9 letras restantes nas 9 posições restantes nada mais é que um problema também de permutação, certo? Você quer organizar essas 9 letras em 9 posições, nós estamos trabalhando com permutação de 9 elementos. Então, determinar a quantidade de anagramas que começam por vogais, basta você fazer o quê? O produto dessa quantidade pelo resultado disso daqui, certo? Porque isso tem que acontecer
e isso acontece. Se essas duas acontecem ao mesmo tempo, para você determinar a quantidade de casos possíveis, você tem que fazer o produto dessas duas quantidades, certo? Então, para você determinar a quantidade de anagramas começando por uma vogal, você tem que pegar o número 4 e multiplicar pelo resultado de uma permutação de 9 elementos. Bom, mas você está trabalhando então com quais estruturas? Permutações, e permutações a gente lembra como é que se calcula, né? Basta fazer o fatorial dessas quantidades que a gente tem aqui. Bom, então, o que eu mostrei para vocês? Que a quantidade de anagramas distintos que a gente pode fazer com a palavra Pernambuco é P de 10, certo? A quantidade de elementos de anagramas que começam por vogais é dada por essa conta aqui, 4 vezes P de 9. Se eu sei que para calcular a probabilidade do meu evento, que evento? É selecionar ao acaso um anagrama que começa, um anagrama da palavra Pernambuco que começa por uma vogal, basta fazer então a divisão desse valor que a gente encontrou por esse, certo? Mas você fala assim, bom, professor, mas a gente ainda não calculou o que é P de 9 e o que é P de 10. Bom, a gente vai calcular aqui agora, certo? Então, aonde tem P de 9, o que eu tenho que fazer? O que é P de 9? Eu sei que P de n elementos é n fatorial. Então, se eu tenho 9 elementos, eu tenho então 9 fatorial. Calcular P de 9 é a mesma coisa que 9 fatorial. Mesma coisa P de 10. P de 10 corresponde a 10 fatorial, certo? Então, o que eu faço disso aqui, a partir daqui? Bom, eu vou pegar o maior fatorial, certo? Que está no denominador, e abrir até o maior fatorial do numerador, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero simplificar esse 9 fatorial com o 9 fatorial que está dentro desse 10 fatorial, certo? Então, eu posso escrever esse 10 fatorial como? Posso escrever 10 fatorial como sendo 10 que multiplica 9 fatorial, certo? Porque dessa forma eu simplifico esse 9 por esse 9, porque a gente está trabalhando com a divisão de produtos, certo? Então, você pode simplificar esse número por esse, porque é como se estivesse dividindo esse número por ele mesmo. E o número dividido por ele mesmo é 1, vezes alguma coisa, sobra alguma coisa. Então, sobra 4 em cima e 10 embaixo. Então, eu tenho 4 dividido por 10 e dá para simplificar ainda mais. Por quê? Porque 4 e 10 são números pares, então ambos são números divisíveis por 2. Dividindo 4 por 2, eu tenho 2, certo? E 10 dividido por 2, eu tenho 5. Então, a probabilidade de selecionar ao acaso um anagrama da palavra Pernambuco começando por uma vogal é de 2/5, ou também de 0,4, porque 2/5 corresponde a 0,4, porque quando você divide 2 por 5, você obtém o número decimal 0,4, que quando você multiplica por 100, você obtém 40%, certo? Sempre quando você pega um número decimal, multiplica por 100 e acrescenta aqui a porcentagem, você então obtém seu valor, a sua probabilidade em porcentagem, certo? Então você tem 40%, ou seja, a probabilidade de você obter um anagrama que começa por uma vogal é de 40%, certo? Então, numa situação aqui, o que essa fração aqui representa para a gente? Qualquer uma dessa aqui, pessoal, é as respostas da probabilidade. Pode ser escrita dessa forma e dessa forma. E o que isso aqui indica para a gente? Indica o seguinte, que se esse experimento for realizado de 5 vezes, é provável que 2 deles saiam um anagrama com vogal, começando por uma vogal, certo? É provável, não é certeza. Pode ser que, às vezes, quando você faz esse experimento pela primeira vez 5 vezes, você vai obter que nenhum deles começa por uma vogal. Ou você pode obter também mais vezes do que 2. Pode obter o número de vezes que aparecer com vogal maior do que 2 vezes, certo? Mas é provável que seja 2, ok? Bom, então com isso, pessoal, a gente concluiu a questão número 2 e a gente continua a questão 3 no próximo vídeo. Fico por aqui, um abraço, até mais.